no Supremo, o ministro Alexandre de Moraes é relator de quase metade dos inquéritos criminais em aberto na Corte. Segundo o levantamento do Poder 360, do total de 579 processos, o magistrado concentra mais de 245, o que corresponde a 42,3% das ações. Foram levadas em conta todas as ações que estavam em vigor no último dia 5 de janeiro, desconsiderando as que tramitam em alto grau de sigilo. O segundo ministro com maior quantidade de ações criminais sob sua relatoria é André Mendonça, com 64 inquéritos em aberto. O terceiro é o ministro Luiz Fux, com 40 inquéritos. Em geral, a distribuição dos processos é realizada de forma eletrônica, de maneira aleatória. Entretanto, quando o ministro já é relator de um processo semelhante, ações relacionadas às já existentes são automaticamente distribuídas para ele. Esse é o principal motivo para a concentração de casos sob a relatoria de Moraes, que tem sob sua tutela inquéritos amplos, como das chamadas fake news, milícias digitais e atos antidemocráticos. Hora de recebermos as nossas analistas de política nessa manhã aqui no Jornal da Oeste, primeira edição. Sejam muito bem-vindas, Berenice Leite e Guta Pini. Bom começo de semana para vocês duas. Bom dia, Guta. Bom dia, Dani. Bom dia, Berenice. Bom dia para toda a nossa audiência. Vamos para mais uma semana. Bom dia, Berenice Leite. Eu já começo com você. Esse inquérito das fake news, a respeito do qual eu falava há pouco, por exemplo, ele foi prorrogado múltiplas vezes e continua em andamento, ainda prestes a completar 7 anos daqui a 2 meses. Pois é, Daniel, um inquérito que, em tese, tem um prazo aí de duração, mas no Supremo, acho que é por isso que pegou o apelido, né, do inquérito do fim do mundo, porque não acaba nunca, né, e quando o STF foi pressionado ali para poder encerrar o inquérito que iniciou como das milícias digitais, depois mudaram o nome das fake news, enfim, o objetivo é o mesmo, os perseguidos continuaram ali nesse alvo dessa investigação interminável e que serve aí para que o ministro Alexandre de Moraes possa sempre que acha necessário comandar as buscas e apreensões, mandados de prisões, derrubando perfis na internet, né? Foi aí que começou o ato persecutório e que você muito bem trouxe, né? Já vão se completar 7 anos. Mas olha, eu não esqueci. Bom dia, Daniel. Bom dia, Guta. E bom dia para toda a nossa audiência. A gente, claro, começa mais uma semana evidenciando aqui, né, acho importante isso, o protagonismo exagerado do ministro Alexandre de Moraes, né, e o motivo pelo qual ele está à frente de praticamente ali, né, 40%, quase 50% de todos os processos que tramitam na Suprema Corte é justamente esse, porque quando existe ali uma investigação num assunto semelhante, né, existe ali uma regra dentro do STF que eles seguem ali, eles passam a relatoria para quem já está no caso semelhante. Então, daí é o motivo pelo qual o Moraes está encabeçando praticamente esses inquéritos persecutórios, praticamente todos, né? Todos. Outros que ficam ali sob a batuta de outros ministros, a gente tem o Dias Toffoli, que agora está à frente desse caso Master, né? Num suposto sorteio interessante, eles falam que é por sorteio, mas parece que é escolhido a dedo, né? Os personagens, porque o Dias Toffoli também já tem um histórico aí, a gente tem acompanhado, de anulação de condenações, arquivamento de processos, isso vai cair muito bem no caso do Banco Master, né? Algo que, se os maiores envolvidos nisso tudo pudessem jogar para debaixo do tapete, dentro de um buraco e enterrar de vez, já teriam feito isso. Mas como ainda a opinião pública e a própria imprensa em si vem batendo muito nesse assunto, acho difícil que isso aconteça, pelo menos por agora. Pode ser que, no caso da Lava Jato, eles esperem ainda algum tempo. Mas é isso, Daniel. Em suma, ministro Alexandre de Moraes é um protagonismo exagerado, né? E ainda tem um problema muito grande na Suprema Corte, que seria, em tese, 11 ministros, mas a gente vê o julgamento, por exemplo, do 8 de janeiro, né, com mais de 800 sentenças, a maioria delas pela condenação de civis, que nem deveriam estar aí sendo julgados nesse foro privilegiado, mas que o julgamento foi feito por uma primeira turma, ou seja, 4 ministros dos 10 que hoje estão atuantes, né? Um absurdo eles restringirem aí um julgamento tão importante a 4 magistrados e, mais absurdo ainda, restringir tantos processos importantes na mão de um só ministro, no caso Moraes.
Nós já vamos entrar nesse assunto do caso do Banco Master já, mas antes eu quero ouvir a Guta Pini. A Berenice Leite fala em protagonismo exagerado do ministro Alexandre de Moraes, Guta, e o ministro talvez seja, inclusive, o magistrado mais contestado da história da Corte. Recentemente ele anulou aquela apuração de uma sindicância do Conselho Federal de Medicina para verificar as condições de assistência médica ao ex-presidente Jair Bolsonaro, preso na Superintendência da Polícia Federal. Olha, Dani, esses casos envolvendo o Supremo Tribunal Federal acabam confundindo o cidadão brasileiro, que acaba entendendo que quando processos tramitam na Suprema Corte, eles são processos diferenciados e que eles não seguem a mesma lei que os outros processos. E não é assim. A Constituição, ela se aplica a todos os brasileiros, a todos os processos judiciais. E a Constituição Federal, ela garante o princípio do juiz natural. O que é isso? Você não sabe qual é o juiz que vai te julgar. Não tem como a gente saber isso, justamente para que exista imparcialidade, segurança jurídica, mas isso não existe no Supremo Tribunal Federal. Até porque esse inquérito do fim do mundo, como a Berenice bem trouxe, você também, vejam, ele é um inquérito. E não é porque ele está no Supremo Tribunal Federal que ele obedece a regras diferenciadas. Todo inquérito tem um prazo para ser concluído. E o inquérito, por que ele tem um prazo? Porque ele vai apurar um fato específico. Isso é assim na Polícia do Estado de todos nós. Você vai na delegacia, faz um boletim de ocorrência, é aberto um inquérito policial. E esse inquérito vai apurar aquele fato dentro de um prazo. Depois esse inquérito é fechado, arquivado. Então ele vai se desdobrar numa ação penal. Esse é o trâmite e também deveria ser assim no Supremo Tribunal Federal. Se acontece um novo fato, você abre um novo inquérito. E aí essa ação vai cair num novo juiz. É assim que funciona. Mas no Supremo Tribunal Federal, todas essas regras foram subvertidas. E por conta disso, esses inquéritos abertos no Supremo, eles se tornaram verdadeiras armadilhas. Então, tudo que cai ali é peixe. Vira ali nessa teia, nessa rede do ministro Alexandre de Moraes. Esse protagonismo do ministro Alexandre fica mais evidente ainda, não só pelo número exacerbado de processos que estão com ele, de inquéritos, mas quando a gente olha a proporção dos outros ministros. O segundo colocado aí tem 11% dos processos. O ministro Alexandre, 42%. Veja uma diferença, de 42 para 11. E depois o terceiro colocado, o ministro Luiz Fux, com 7%. Além disso, a gente não consegue concluir diferente de uma possível perseguição política contra parlamentares de direita. Porque desse montante de processos, se você for analisar aqueles que miram parlamentares de direita, 83% de inquéritos e processos no Supremo contra parlamentares são contra parlamentares de direita. Então, veja, um protagonismo exacerbado de um ministro e a mira voltada para a direita. Algo não está certo no Brasil.